Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Vitor. E eu ia fazer outro vídeo falando do Fundação do Isaac Asimov, que eu tô lendo, mas para falar a verdade, eu quero ler mais um pouquinho para poder fazer um comentário um pouco mais completo nesse próximo vídeo. Então, eu decidi pegar um desses livros que eu tenho aqui na minha estante, comentar um pouquinho a respeito, e é esse livro aqui, ó, O Último Duelo do Eric Jaeger. E, cara, eu conheci esse livro graças ao filme, né? Teve o filme do Último Duelo. Ele tem uma estrutura bem interessante, né? Ele é sobre um mesmo acontecimento contado de diversos pontos de vista, né? Ele fala sobre um caso de que aconteceu na França, na Idade Média, e o marido da esposa que foi estuprada entra num duelo contra o acusado, o estuprador, e a mulher ela tá ali como a vítima e meio que vendo, né, o desenrolar de todos os acontecimentos. E é um filme legal, eu gosto bastante, eu gosto dessa estrutura de uma mesma história sendo contada através de diferentes pontos de vista. Me lembra aquele filme Herói com o Jet Li. E, cara, eu acho interessante, assim, eu acho interessante a premissa. A gente consegue ver que cada uma das pessoas elas têm, né, cada um dos envolvidos nesse caso ele tem uma maneira de perceber a situação, e a própria vítima, né, ela vê tudo com muita violência e a gente acaba meio que mergulhando um pouco naquela sociedade medieval francesa. E esse livro aqui do Eric Jäger é muito interessante porque ele comenta bastante a respeito da pesquisa que foi realizada, né? O último duelo é porque esse foi o último julgamento onde foi resolvido com um combate até a morte, né? E eu não vou dar spoiler, se vocês viram o filme, vocês sabem que o final, o resultado dessa história, sabe quem vence no fim das contas e o que acontece com os envolvidos. Mas é muito legal porque o Eric Jäger, ele não mente pra gente, né? Ele comenta a respeito de como se sucedeu a pesquisa e ele fala assim, ó, o que eu não consegui descobrir através da documentação, eu acabei preenchendo com ficção, com romance, né? E eu não vejo problema nenhum nisso. Ele, como historiador, ele acabou indo atrás das fontes, dos registros históricos, né? As fontes primárias que ele tinha para poder fazer a pesquisa, que nada mais são do que os documentos dos juízes e todo o processo que aconteceu que ficou guardado. Mas tem muita lacuna, né? No fim das contas, ainda é um documento medieval muito antigo e ele acabou tendo que ir colocando ali o seu ponto de vista como pesquisador também nessa pesquisa e vendo o que saía dessa história, né? Foi desencavando tudo. E é muito legal porque esse livro aqui ele me lembrou um outro que eu também tenho aqui na minha biblioteca. Deixa eu fazer um corte rapidinho, vou pegar. Esse outro livro aqui, que é o Queijo e os Vermes, do Carlo Ginzburg, e ele fala sobre a microhistória, na verdade, né? A gente está acostumado à história com H maiúsculo, a gente tá acostumado a ver os grandes acontecimentos e tudo mais, mas não das pequenas pessoas, né? Eu não terminei de ler esse livro aqui, eu comecei, mas não era o momento ali de ler ele e tal, então eu acabei deixando para uma outra ocasião. Mas eu gosto dessa perspectiva onde a gente mergulha no cotidiano das pessoas comuns daquela época, onde a gente vê principalmente a respeito ah, do seu dia a dia, das suas crenças, da maneira como eles se comportavam, porque a gente está acostumado a ver os reis, os príncipes, as rainhas e tal, mas as pessoas comuns, no fim das contas, são elas que são a base da sociedade, elas que permitem que algumas pessoas tenham uma vida muito luxuosa, né? Como os reis e rainhas tinham e tudo mais. Então me lembrou bastante isso aqui do Carlos Ginzburg, né? E esse aqui, né, me lembrou bastante essas duas obras, eu acho que é bem legal. Apesar de um falar sobre personagens que são mais nobres, né, que são condes, tem título de nobreza, e outro falar sobre personagens comuns. Eu gosto de fazer essa comparação, né? No fim das contas, não existe tanta diferença assim no que diz respeito à relação de ambos, né? São sociedades que se baseia basicamente na outra, só que ambas falam sobre o processo legal. No caso aqui do queijo e dos vermes, eles falam sobre esse moleiro, né, no norte da Itália que é acusado pela Inquisição, então tem todo o processo legal aqui, assim como tem esse processo que acontece também na França, né? Então a gente está vendo aí como que se dava a justiça na época medieval. E é legal, assim, esse aqui eu não terminei de ler, né? Como eu comentei, eu preciso sentar e voltar e retomar a leitura dele. Mas eu conheço isso aqui graças ao Xadrez Verbal, que é um podcast de
política internacional, que eu ouvia bastante quando descia para Santos, né? Então eu ficava muitas horas no carro e ia acompanhando o Matias Pinto e o Felipe Figueiredo falando a respeito de vários acontecimentos no mundo, e eles, vez ou outra, indicavam alguma literatura, daí eu acabei comprando esse aqui, né? Mas voltando aqui para o assunto em voga, eu acho muito legal porque esse livro aqui ele acaba tendo, inclusive, algumas ilustrações, como vocês podem ver aqui, ó. Existem algumas ilustrações que falavam a respeito das coisas que aconteciam para poder decidir os processos e tudo mais. Ele é dividido em algumas partes também, né? Parte um, parte 2, onde ele fala a respeito dos acontecimentos, o pré-acontecimento, o julgamento e daí finalmente o combate em si. E, cara, sendo bem sincero, o filme foi algo que me surpreendeu bastante. Eu gostei bastante. E no fim das contas, eu acho que eu posso recomendar essa leitura aqui para todo mundo. Não só aqui o livro do Último Duelo, mas também o filme. Eu tenho essa coisa, né? A gente está muito acostumado com essa ideia Europa, eurocêntrica, medieval e tudo mais, mas eu acho que no fim das contas a gente também tem que. Uma das coisas que eu quero fazer é ir pesquisando a respeito de literaturas de outros países que a gente não está tão acostumado, né? Ou falantes de língua inglesa ou de língua europeia e tal. E é por isso que eu tô lendo algumas outras coisas, como esses aqui também, como esses livros aqui que não são dessa linha, então. Estou tentando pegar livros de o lado mais oriental, no caso aqui literatura japonesa. Esse aqui é muito legal, da Hiro Arikawa, do Relatos de um Gato Viajante, me emocionou bastante. Eu li também recentemente, esse aqui tem vídeo lá no meu Instagram, da Arundhati Roy, O Deus das Pequenas Coisas, que é indiano, fala sobre a questão das castas na Índia também, coisa que é bem puxado. Esse aqui eu ainda não li, eu preciso ler do Dostoiévski, Crime e Castigo, russo, né? Europeu, mas mais pra lá. Eu li também recentemente esse aqui da Jung Chan, que foi, assim, teve o seu alcance muito cortado no TikTok, porque é proibido na China, então é uma mulher chinesa escrevendo aqui. E um outro que eu li que eu gostei bastante, que é O 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marquez. Então, assim, tô tentando buscar literaturas fora desse eixo, assim, porque eu acho que tem bastante coisa também, que falam sobre diversas histórias, né? Mas eu acabei me perdendo, acabei viajando aqui. O que que eu tinha para falar? Então leiam O Último Duelo, acho muito legal, assistam o filme, que também é muito interessante. Se você gosta dessa coisa da narrativa e contar a história através de diferentes pontos de vista, se você gosta de um filme com ótimas atuações, com um clímax legal, ahn, só esteja avisado que é um pouco pesado certas cenas, tá? Mas no fim das contas é isso, gente. Ficou, eu acho bem legal e não poderia deixar de recomendar isso aqui. Depois eu vou voltar a falar do Fundação. Eu acho que essa semana eu consigo gravar algum vídeo, não sei quando ainda, mas provavelmente essa semana eu vou falar mais um pouquinho sobre as minhas impressões. Estou gostando bastante. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar. Falar aqui nos comentários o que vocês acharam desse vídeo aqui, se vocês gostaram, ou se vocês já leram algum desses livros que eu apresentei para vocês. Quais leituras vocês estão fazendo fora desse eixo mais eurocêntrico, né? E também não deixe de seguir no Instagram, nas redes sociais. Eu vou deixar vou deixar aqui a imagem do QR Code do Pix, caso você queira fazer alguma doação, me ajudar. Eu também tô com vários projetos de livros aí rolando, dá uma checada lá no Instagram também. Tem o agregador de links lá no meu perfil com todos os meus trabalhos até agora. E é isso, gente. Obrigado. Tchau.